Olá, sou o jornalista Albano Gado, nós estamos aqui no estúdio SZ Working, na Andradas 860, conversando com diversas personalidades da política, entretenimento, esportes, cultura. E nossa entrevistada de hoje é a Aline Artioli. A Aline, ela é pré-candidata a deputada federal pelo Partido Novo. Além disso, também, a Aline, ela é economista pela URGS, especialista em macroeconomia. Ela foi secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico e Turismo da cidade de Alvorada. Empreender sem taxas e implementação real da Lei da Liberdade Econômica. Essa é a grande pauta. A grande pauta, é isso? É. Coisa boa, que legal. Aline, fala um pouquinho sobre quem é a Aline, né? É importante que não só o pessoal de Canoas conheça, mas também o pessoal de todo o estado que nos assiste. Primeiro, é um privilégio estar aqui com vocês, um canal estritamente influente no nosso cotidiano. E a Aline Artioli é economista e uma indignada que foi para fazer aquilo que deve ser feito. Que nós tenhamos liberdade para termos expressão e liberdade econômica. E isso na prática. Então, a gente sai da utopia e da academia e a gente coloca na aplicabilidade para a dona de casa, para o seu José, dono da padaria, ter uma melhor condição de empreender e crescer no nosso estado do Rio Grande do Sul e nas nossas cidades, que foi o que eu fiz em Alvorada. Qual é a tua opinião hoje sobre a economia do estado, Aline? Infelizmente, nós estamos com uma economia do estado do Rio Grande do Sul estritamente restrita à produtividade e ao crescimento. Se nós analisarmos os 27 estados da federação, nós estamos na posição de 25. Então, 25º estado de produtividade e aplicação do capital. O que isso quer dizer? Nós estamos com um cenário estritamente restrito e que repele investimentos. Nós observamos agora o custo rio-grandense, que quase estamos perdendo a CMPC, que foi por muita pressão política e articulação que nós conseguimos manter até o prezado momento a CMPC aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Foi feito muito marketing, muita propaganda, foi até elaborado a Invest RS, só que muitas empresas que foram anunciadas que viriam ao estado do Rio Grande do Sul acabaram sendo impedidas pela própria burocracia do estado, a exemplos que nós temos hoje da FEPAM. Então, a gente acaba esbarrando na insegurança jurídica e nosso custo ambiental e dos processos que cabem aqui no estado do Rio Grande do Sul para implementar uma empresa. Então, nós estamos na mesma federação. E por que Santa Catarina é mais competitiva do que nós, no estado do Rio Grande do Sul? Qual é que é o caminho para essa retomada econômica do estado, Aline? Eu participo voluntariamente da retomada econômica do estado do Rio Grande do Sul por meio da CCJ, das enchentes e temática do Rio Grande do Sul. Para que nós tenhamos, de fato, uma retomada, nós precisamos diminuir a burocracia e o custo do estado do Rio Grande do Sul. E como é que nós fazemos isso? Precisamos ter uma reforma administrativa, diminuir os gastos do governo do estado do Rio Grande do Sul e termos o máximo que pudermos de produtividade do estado. O estado ele é ineficiente por si só, mas nós precisamos fazer esses ajustes que são administrativos para que, assim, tenhamos um melhor ambiente de negócios no nosso estado do Rio Grande do Sul. E isso se aplica reduzindo legislações, diminuindo o peso do estado por meio dos impostos, que nosso ICMS é 17%, mas pesa no dia a dia dos nossos impostos, e também nas questões trabalhistas e a insegurança jurídica que nós temos. E um outro quesito que é muito simples para grandes empresas e indústrias, que é o PPCI e os alvarás, que depende da FEPAM e dos bombeiros. Então, hoje, nós temos um grande oligopólio administrativo, porque tudo precisa cair para os bombeiros, que têm uma sede única para atender todo o estado. E isso dificulta até os profissionais liberais. Não falo somente para os grandes empresários. Você quer fazer um evento, uma feira, e precisa de um habitus PPCI, você precisa ir até os bombeiros, entregar o protocolo e demanda tempo. Aline, tu fosse candidata a vice-prefeita, né, de Canoas, município base. Fala um pouquinho para nós sobre a situação hoje da prefeitura, a instabilidade que as pessoas estão vivendo hoje lá com relação ao poder público de Canoas. Hoje é aniversário de Canoas, então parabéns aos canoenses, 87 anos no nosso município, e quem faz o município somos nós, cidadãos canoenses que escolhemos dormir lá, morarmos lá, empreendermos lá e cultivarmos o nosso futuro e também valorizarmos o nosso legado. E eu quero parabenizar cada um de vocês que hoje se mantém na cidade de Canoas, mesmo tendo todas essas instabilidades que nós vemos hoje.
Nós não temos, de fato, um bom ambiente de negócios ainda em Canoas. Nós também, e eu sou defensora de nós articularmos a zona franca de produção do Estado do Rio Grande do Sul, principalmente para aquelas empresas e aqueles empresários industriais que estão na cidade de Canoas e foram atingidos pela enchente e tenham menor custo administrativo. Então, para que o canoense possa celebrar, ele precisa ter previsibilidade e estar, de fato, atendendo a seus anseios de segurança jurídica e segurança ambiental. No dia 29 de junho, agora, na próxima segunda-feira, nós trouxemos do Partido Novo a comissão externa de Brasília, da CCJ, das enchentes, e nós iremos escutar e cobrar o poder municipal, estadual e federal para darmos satisfação para você, empreendedor canoense. Se você quer saber como estão as obras, o que deve ser feito, como a gente consegue fazer um sistema de contenção de cheias e quais são os planos para uma eventual tragédia, este é um ambiente propício e espero você lá na Câmara de Vereadores na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã. Teremos a presença do presidente da comissão, que é o Marcel Van Hatten, e também Pompeu de Matos. Por questões de normativas de Brasília, da Câmara de Deputados, nós temos a oposição e também a situação do governo lá presentes, mas a gente quer ouvir você, canoense, a sua dor nessa retomada econômica do Estado do Rio Grande do Sul. Aline, por mais que tu tenha essa base em Canoas, tu tivesse um cargo público em Alvorada. O que tu pode aproveitar desse teu conhecimento em Alvorada para um mandato, possível mandato como deputada? Primeiro, eu me orgulho muito de ter servido ao povo alvoradense. É um povo trabalhador, guerreiro e quer viver uma nova Alvorada. Ali, em Alvorada, passaram-se o Brasil e o mundo pelo corredor humanitário. Nós conseguimos, na gestão, juntamente com Douglas Martello, nosso prefeito, e o Valmor, o vice-prefeito, e todo o timaço de secretários, a duplicação da 118. Nós estamos realizando uma retomada econômica da cidade de Alvorada, porque nós implementamos a Lei de Liberdade Econômica, que faz com que os empresários estejam primeiramente preocupados em abrir, empreender e crescer, e depois pagarem o seu boleto. Reduzimos impostos de 83 atividades econômicas, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, de 6% para 2%, aula de empreendedorismo feminino para as mulheres e um projeto muito importante, que não adianta cuidar do nosso presente, a gente tem que olhar para o futuro, que foi o Juniors Achievement nas escolas municipais, que a gente conseguiu atingir 2.000 crianças, tendo embasamento para fomentarmos a nossa cultura empreendedora. É disso que o Rio Grande do Sul precisa. Se a gente quer viver no novo Rio Grande do Sul, nós temos que fomentar aquilo que temos de melhor. O melhor empreendedor do Brasil é o gaúcho, que com todas as adversidades consegue crescer, empreender e desbravar outros estados. Mas há 20 anos não consegue crescer no próprio estado. A gente precisa mudar isso. E assim a gente implementa o caminho da prosperidade e vai dar mais possibilidades e vamos manter os nossos empreendedores aqui no estado. Aline, tu tens uma relação conturbada com Alexandre de Moraes, é isso? Conta pra gente um pouquinho. Essa relação conturbada iniciou em 2022, quando eu estava nos Estados Unidos e fiz as primeiras denúncias de quebra de direitos humanos do Alexandre de Moraes na OEA. Na eventualidade, estava com Carla Zambelli e Paulo Figueiredo. Então, os únicos representantes do Estado do Rio Grande do Sul era eu estava lá. E não tive medo de defender o meu estado e a minha cidade, mesmo estando fora da fronteira brasileira. E é isso que a gente tem que se ater, a princípios e valores. Não é por eu estar ou não na política, eu agir como uma cidadã. E é disso que a gente precisa, de autorresponsabilidade e fazermos aquilo que é certo. Então, eu fui lá, lutei e a gente conseguiu abrir o primeiro processo na OEA. Muitos falaram, não vai dar em nada, mas tem que começar. Se nós mantivéssemos na zona de conforto, quem sabe não tinha Magnitsky, que nem teve agora. E agora também a gente está debatendo novamente a retomada da Magnitsky. Então, isso é muito importante, porque os ditadores têm que parar de colocar e imputar medo na população. Nós temos que ter liberdade de expressão e fazermos aquilo que é certo. Aline, teve esse fato aí com o Marcel, que é parceiro político teu, né? E eu queria que tu me falasse o que tu achou, se foi uma repressão, se foi um ato antidemocrático da parte do STF,
O que exatamente qual é a tua visão sobre o que aconteceu lá com o Marcel? Olha, o Marcel, ele estava exercendo a sua função de parlamentar, falando, negociando e articulando. E é isso que faz um deputado federal, além de fiscalizar os gastos do governo e verificar se o seu dinheiro, o nosso dinheiro do pagador de impostos, está sendo bem aplicado. Naquela eventualidade, quando ele compôs a mesa diretora ali da Câmara de Deputados, ele estava defendendo a anistia ampla, geral e irrestrita. E se fez o corte daquela foto e as pessoas esqueceram do que estava sendo debatido. O Hugo Motta havia prometido que pautaria a anistia, coisa que não foi feita. E por isso que houve a obstrução da mesa, mas de uma maneira estritamente legal. Aquilo ali era uma articulação. Ora, a esquerda tantas vezes depredou a Câmara de Deputados, colocou fogo, fez um escambau lá dentro, quebrou o decoro e quando o Marcel ao menos senta-se à mesa, veio um pedido de cassação de seu mandato. Nós conseguimos congelar isso na CCJ, em que a gente perdeu na primeira votação, mas a gente está levando agora na CCJ para que, de fato, ele mantenha o seu mandato. E não é só por interesse que eu não vou passar pano para político nenhum. O Marcel Van Hatten, ele me representa, porque, de fato, ele estava lutando pelo estado do Rio Grande do Sul, ele, Sanderson e Zucco, enquanto nós estávamos na enchente. E onde estavam os outros 27 deputados federais do estado do Rio Grande do Sul? Eles estavam votando contra a securitização do agro, contra um regime mais forte, contra o crime organizado. Enquanto isso, Marcel Van Hatten, Sanderson e Zucco estavam, de fato, lutando pelos interesses do povo gaúcho. Também articularam a anistia da dívida pública aqui do estado do Rio Grande do Sul e o nosso governador onde é que estava? Foi aparecer agora, no final da securitização. Isso não pode acontecer. Nós temos a eleição, em que a gente debate ideologia. Depois da eleição, você tem que governar para todos. Isso independentemente de quem quer que seja. Agora, um governo de esquerda, fica todo mundo igualmente pobre. No de direita, sobra dinheiro no bolso de todo mundo. O 8 de janeiro marcou muito, né, a vida dos brasileiros. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre a situação. O presidente Bolsonaro é um preso político, é uma injustiça. As pessoas que estavam lá, elas estão sendo também injustiçadas nas suas penas. Afinal, né, qual a tua opinião sobre tudo o que aconteceu? Olha, como é que tu pode condenar uma pessoa de crime contra patrimônio público e por estar infringindo a democracia se ele nem mesmo estava lá? Estou falando do Jair Messias Bolsonaro, estava nos Estados Unidos. Como você vai manter as pessoas presas no 8 de janeiro, sendo que a maioria delas nem estavam lá e não estavam depredando? Foram coagidas e levadas sem saber, botaram dentro do ônibus e no final todo mundo parou na papuda. Isso não pode acontecer. Além do mais, todos os processos foram feitos de uma maneira em lotes. Isso infringe também a nossa Constituição e não deu o devido processo legal em que as pessoas não conseguiram, ao menos, se defender individualmente. Isso não pode ser admissível. E eu sou de direita. E eu não vou querer isso nem para o meu inimigo. Eu quero que as leis funcionem para todos. E hoje nós estamos vendo, sim, o instrumento do medo e vivendo a ditadura do judiciário. E não é somente Alexandre de Moraes. Ali a gente tem um colegiado. São 11 ministros. Hoje 10, né? Porque ainda falta a indicação de mais um. Então, nós estamos observando que está faltando a força para rebater isso. Então, onde está o Ministério Público, a PGR, para nós, de fato, reestruturarmos as nossas instituições? Nós estamos vivenciando uma crise institucional desde 2005, quando iniciou-se o mensalão. E, a partir dali, nós vimos o quê? A abstenção crescer. Então, eu convido a você, se quer mudar tudo o que está acontecendo, saiba que a política é feita de pessoas e meios. E nós temos que mudar as pessoas que estão ocupando as cadeiras e estão com a caneta no poder. Para isso, precisamos de você. Se envolva, esteja atento ao que está acontecendo na política, porque a política impacta o nosso dia a dia. Seja ela na nossa liberdade, que foram os presos do 8 de janeiro, porque não pensa não, quando as pessoas falam, o chicote vai mudar de mão, também não estaria de acordo. Não estaria de acordo. Eu defendo que o certo deve ser feito, independentemente de para quem. Nós tivemos uma discussão virtual entre Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro nessa semana. Eu queria saber a tua opinião sobre o que aconteceu, baseado no que tem sido divulgado aí pela imprensa,
e de antemão já te perguntar se de antemão já te perguntar se isso causa algum prejuízo à campanha de Flávio Bolsonaro. Eu acho que o prejuízo maior é para todo cidadão de bem. Nós não podemos fazer um cálculo político baseado em princípios e valores. Princípios e valores, eles são inegociáveis. E a gente tem que manter firme nas nossas bandeiras. Isso eu não estou falando de Bolsonaro, Flávio, Zema, quem quer que seja. Nós precisamos fazer um movimento de ruptura. E, para isso, a gente tem que saber exatamente para onde nós estamos indo. E uma crise dessa, infelizmente, não é bom para ninguém. Ninguém sai fortalecido disso, somente a oposição. Então, antes de tudo, eu sou anti-Lula, fora PT, e não quero comunismo no estado do Rio Grande do Sul e nem no Brasil. Esse tipo de movimento só enfraquecem ainda mais. Acredito que isso deveria ter sido tratado dentro de casa. Mas Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Flávio não têm nem ao menos essa liberdade. O Bolsonaro não pode nem falar com o presidente do partido dele, Valdemar da Costa Neto. Isso está errado. Isso é uma interferência do STF e do TSE no pleito eleitoral. Como o maior influenciador da direita está restrito a falar com o seu partido. Isso causa um monte de problema. Dentre eles, seja quem for, os bolsonaristas não podem ser ignorados, a gente não pode subestimar a inteligência das pessoas. E é o que está havendo, independentemente de quem falou. Mas eu acredito que não deveria ter sido falado. E essa crise não poderia ultrapassar as mídias. Deveria ser discutido dentro de casa. Roupa suja se lava em casa e não na rua. A sociedade não sai fortalecida. Muito pelo contrário, quem ganha é o PT. Dá para se dizer que a direita ela chega hoje no pleito, pelo menos nacional, desunida? Porque a gente vê hoje que, além do Flávio, temos o Zema, temos o Caiado e candidatura de esquerda, somente uma do presidente Lula. Isso não é prejudicial ao candidato Flávio Bolsonaro? Eu prefiro que nós tenhamos muitos candidatos de direita no primeiro turno, para que nós tenhamos mais pessoas propagando os mesmos princípios e valores e demonstrando para cada cidadão brasileiro e gaúcho o que pode ser feito, verdadeiramente feito. Então, eu gosto de nós termos vários candidatos no primeiro turno, sim. E no segundo turno, que sejamos contra Lula e contra o PT. Depois, a gente se ajeita. Mas eu acho que a prioridade zero é derrotarmos o lulapetismo. A gente tem que acabar com o comunismo. O Foro de São Paulo está encurralado. Nós vimos uma nova vitória agora na América do Sul. E temos que fazer essa troca aqui no Brasil. E depende de nós. Nós temos um país rico que está sendo impedido de crescer e prosperar por ideologia. Nós não podemos mais sermos conduzidos pelo PT. Estamos sendo 21 anos governados pelo PT. Vocês acham que vai ter cervejinha e picanha de novo? Não vai! Estamos falando da escala 6x1. Essa é a nova picanha e a nova cervejinha. E aí, agora em janeiro, vai ter imposto sobre a cervejinha. E quem vai pagar somos nós. Isso tudo é o custo do governo Lula. Este é o governo Taxade. Até as blusinhas daquela empresa chinesa vai voltar a ter taxação, porque o governo Lula adora arrecadar e gasta muito, gasta mal. E nós quem pagamos esta conta? Com a ineficiência do Estado e a corrupção. Onde está o dinheiro do INSS e do mensalão? Por que ninguém está falando do Jacques Wagner? Onde estão as pessoas cobrando o Jacques Wagner, o dinheiro do INSS? Nós temos um estado inteiro do Rio Grande do Sul para reconstruir e isso não é pauta do governo federal. O Lula defendendo que a securitização do estado do Rio Grande do Sul é uma pauta bomba. Isso é um absurdo. E não podemos esquecer, 129 milhões de motivos da esposa do Alexandre de Moraes, mas o problema é a securitização do agro? Só um pouquinho, né? Me fala, já que a tua área é uma área econômica, me fala algum ponto, se na tua concepção existir algum positivo da área econômica do governo Lula, o que tu aproveitaria, né, para um governo de direita, um próximo governo de direita, e me fala onde o governo Lula está errando na economia do país. Infelizmente, eu vou discordar de absolutamente tudo que o governo Lula está fazendo. Primeiro, que eu sou uma economista ortodoxa. Nós fazemos conta, enquanto o Taxade nem economista é, e ele coloca a ideologia à sua frente. O Lula, graças a Deus, não teve a mesma maré boa dos seus 2 primeiros governos. Nós não tivemos o boom de commodities. O que o governo Lula faz? Ele gasta mais do que ele arrecada. Isso gera juros e inflação.
É desta forma que o governo petista tira o nosso dinheiro do bolso do cidadão, tanto de quem produz, quanto aquele que está realmente trabalhando diariamente para sustentar a sua família e viver uma vida tranquila. O Lula está acabando com a classe média. Ele está fazendo com que o crédito fique mais caro. Os empreendedores que estavam alavancados, para a audiência que não sabe, alavancado é tu tomar o crédito. Tu tomou crédito no governo Bolsonaro, que era 2% a 3% de taxa de juros. Hoje nós estamos negociando taxa de juros futuro a 18%. Quem é que sobrevive a uma economia dessa, em que o nosso poder de compra, o nosso dinheiro no final do mês não chega? Nós tínhamos uma cesta básica que está 60% mais cara no governo Lula. É isso que a gente quer? Desemprego alto, porque eles mudaram, inclusive, a forma de calcular o índice de desemprego. Isso não pode acontecer. Quanto mais instabilidade, mais mentira nós temos no governo Lula. E eu, como economista, eu prezo pelos números, e eles estão deturpados. Basta olharmos o nosso novo mapa do IBGE, né? Está até de cabeça para baixo. Então, não é assim. Nós estamos com as nossas contas públicas de cabeça para baixo. Estamos com gastos de governo. Olha, tem uma coisa chamada impostômetro e o gastômetro. Veja quanto o governo Lula gastou somente até este momento. São mais de 3 trilhões de reais. E sabe quanto ele arrecadou? 1,5 trilhões de reais. E foi o recorde de arrecadação. E nós temos uma coisa chamada curva de Laffer, que demonstra, ele aumentou a arrecadação, aumentou os impostos e a gente começa a observar uma queda daqui a pouco. E lá em Alvorada eu fiz ao contrário. Nós diminuímos o tamanho do imposto, tivemos um aumento na arrecadação em 260% das atividades econômicas que nós diminuímos os impostos. É isso que a gente precisa, um governo que olhe para o empreendedor. E a gente tem que olhar para o futuro. Não existe soluções fáceis para problemas complexos. A gente precisa de um governo que faça conta e respeite a propriedade privada e a liberdade. Aline, mesmo não sendo a pauta econômica, tu és uma mulher, automaticamente Sim. também te impacta o alto índice de feminicídios que acontece aqui no Estado. Por que tu acha que está acontecendo isso e o que tem que ser feito para combater esses índices de feminicídios aqui no Estado? Eu atuei, sou mulher e trabalhei também com a parte da vulnerabilidade social na cidade de Alvorada, que graças a Deus não teve nenhum feminicídio. Eu acredito que é um conjunto de fatores. Primeiro, que nós temos que ter leis muito duras. Então, os partidos de esquerda não votam favoravelmente ao cidadão. Eles deixam os bandidos soltos e isso faz com que as pessoas não tenham medo. Ninguém tem medo de ser preso porque sabe que não vai dar nada aqui no país. E é isso que a gente está vendo. Então, a gente tem que ter regimes mais duros. Nós precisamos voltar ao exercício de feminilidade, porque o papel da mulher na sociedade está sendo cada vez mais deturpado. E quem educa os homens são as mulheres. Nós temos que forjar mulheres fortes e homens fortes. O cavalheirismo, o cuidado, o respeito e a consideração. Os homens e as mulheres não têm que ficar lutando para pegar o lugar do outro. Não, a gente tem que viver em respeito. E quem quer acabar com o papel da mulher e do homem é a esquerda. Isso é a pauta da legislação woke. E nós estamos enfrentando isso. Então, a gente tem que ter o fortalecimento da mulher, de fato, termos regimes muito duros, que a polícia prenda e ele fique na cadeia, pare de ser solto e, de fato, nós tenhamos um trabalho na educação e nas escolas, que a gente trabalhe como respeitar o outro, como tratar o outro, que hoje em dia a gente observa que ninguém pode receber um não que resolve devolver com violência. Isso está errado, a gente tem que voltar a falarmos de civilidade e cidadania, coisa que a gente já não tem mais. Aline, muito obrigado pela tua participação, foi um prazer te conhecer. Está sempre convidada aqui para debater com a gente, para demonstrar suas ideias e também lá com o senador, futuro senador, Marcel Van Hatten. Muito obrigado. Considerações finais? Eu quem agradeço ao portal Porto Alegre e cada um dos ouvintes. Vamos fazendo um exercício, vamos despertar e aí vocês estejam engajados com a política. Ela interfere no seu dia a dia, dentro da sua empresa e dentro da sua família. Se a gente quer mudar o futuro, que em outubro a gente já comece esse novo ano de 2027. Não deixe para o ano novo de dezembro, começa agora em outubro. Eu sou o jornalista Albano Gado, nós conversamos com a pré-candidata a deputada federal pelo Partido Novo. Estamos aqui no SZ Working, na Andradas 860,
para que você também possa ter a oportunidade de gravar o seu podcast, sua entrevista. Porto Alegre Oficial grava aqui. São convidados a tirar esse seu projeto do papel. Muito obrigado. Eu quem e agradeço. até a próxima. Até a próxima.